Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Duarte. Estou voltando aqui com a nossa aula 2 sobre geometria plana. Basicamente as figuras geométricas que a gente vem estudando. Na aula passada nós falamos sobre o triângulo e hoje vamos dar continuidade na nossa aula 2. Beleza? Então vamos lá. Bom, e aqui nós temos a figura mais conhecida nossa, né? Que chamamos de quadrado, né? Esse quadrado a gente chama de quadrilátero regular. Ele é formado por 4 lados congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, os lados, certo? E no interior dele, pessoal, nós temos 4 ângulos de 90 graus, certo? Também conhecido como ângulo reto. Então, todos os lados desse quadrado, eles são iguais. Por isso que a gente chama de quadrado, tá? Então, esse lado aqui é igual a esse lado também é igual aos outros, que também esse é igual aos outros. Então, quando você ouvir falar de um quadrado, então lembre-se, tem os 4 lados iguais, tem 4 ângulos de 90 graus internos a ele. Beleza? Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre o perímetro desse quadrado. Tá, mas o que é o perímetro? Então, o perímetro é a soma de todos os lados desse quadrado. Então, imagine o seguinte, veja só, imagine o seguinte, tá vendo essa linha? Isso aqui é o perímetro desse quadrado. Então, eu, de repente, resolvo cortar esse quadrado e quero esticá-lo, para mim ver como é que ele fica o tamanho dele. Então, quando eu faço isso, certo? Eu venho aqui, estiquei, ó, cortei, estiquei, e eu quero saber qual o tamanho disso aqui agora. Qual o tamanho daqui para cá, ó. Beleza? Então, vamos supor que aqui seja 10 centímetros. 10 centímetros. Ora, se eu quero saber o perímetro, então, se eu estou falando de um quadrado, então aqui é 10, aqui também vai ser 10, né? Esse lado aqui, ó, esse lado também vai ser 10 centímetros, e os outros dois também, pessoal. Por quê? Porque é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, qual o tamanho dessa linha? Se eu cortei aqui do quadrado e estirei, então nós vamos ter, ó, 10, que é esse lado, vamos ter 10 também do outro lado, 10 também e 10 também. Então, são 4 lados. Ou eu faço 4 vezes o 10 centímetros, certo? Ou eu faço 10 mais 10 mais 10, mais 10, 4 vezes. Então, nós temos aí um perímetro de 40 centímetros. Então, não esqueça, perímetro é a soma de todos os lados da figura. Como nós já falamos também sobre isso na aula anterior. Beleza? Compreendido? Então, vamos lá. Agora nós vamos falar, certo, da área do quadrado. Então, o que é isso? O que é essa área, professor? A gente estava trabalhando anteriormente, falando aqui do perímetro, né? Perímetro, que é a soma de todos os lados. Agora, o quadrado, a gente quer saber qual é a área pintada aqui, ó, desse quadrado. Quantos centímetros ou metros quadrados, né? Quantos centímetros quadrados ou metros quadrados tem esse quadrado? Então, para isso, pessoal, basta apenas a gente saber o valor de um lado, L. Então, vamos supor que L seja 10, certo? Só supondo que daqui para cá seja 10 centímetros, certo? Então, a gente pode definir da seguinte forma. A área desse quadrado vai ser determinado por essa formulazinha aqui, ó. A é igual a L ao quadrado. Ou seja, eu vou pegar o 10 e elevar ao quadrado. 10 ao quadrado me dá 100 centímetros quadrados, certo?
como eu falei aqui em centímetros, então nós temos que elevar ao quadrado. Isso quer dizer que dentro desse quadrinho verde aqui, pessoal, tem 100 centímetros quadrados. 100 centímetros, tá? Temos 100 quadradinhos aqui dentro. Muito bem, então se eu determinei essa área do quadrado, existe uma outra possibilidade também. Ora, esse lado também não é L, tá? Eu posso também, se eu não me lembrar dessa fórmula aqui, A é igual a L ao quadrado, eu posso fazer L vezes L, que aí a gente conhece como base vezes altura, como mostra aqui, ó, base vezes altura. Ora, se aqui é 10, aqui também vai ser o quê? 10, que a gente pode chamar aqui de base. Então, base vezes altura, que é o L aqui, então também vou ter o mesmo resultado. 10 vezes 10, que vai dar igual a 100 centímetros quadrados. Perfeito? Então, tá aí a definição da área de um quadrado, certo? Imagine vocês que precisem colocar uma cerâmica na casa de vocês. Você precisa saber qual o tamanho da sua área aí, da sua casa, e você precisa saber qual o tamanho da cerâmica que você vai utilizar, para poder você chegar aí na loja e comprar o produto, certo? Então, é uma aplicaçãozinha bem interessante no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos em frente. Pronto, agora vamos falar sobre o retângulo, certo? Também é um quadrilátero formado por 4 lados, mas ele tem uma característica diferente do quadrado, certo? Por exemplo, esse lado aqui, ó, é igual a esse, certo? Mas veja que esse lado é diferente desse, certo? Mas em compensação é igual a esse. Então essa é a diferença entre o retângulo e o quadrado. O quadrado tem 4 lados iguais, o retângulo tem 2 lados iguais, certo? Então, da mesma forma que o quadrado, ele também tem 4 ângulos de 90 graus, certo? É o ângulo reto, conhecido como ângulo reto. Beleza? E como é que faz para calcular o perímetro desse retângulo? Pessoal, da mesma forma. Então, vamos supor que aqui seja 10 centímetros e aqui seja 5 centímetros. O que é que eu vou fazer? Ora, se eu quero somar todos os lados, porque eu quero saber o perímetro, certo? Ora, se esse lado aqui é 10, aqui embaixo também vai ser 10, concorda? Aqui também vai ser 10 centímetros. Ora, se esse lado aqui é 5 centímetros, esse outro lado também vai ser 5 centímetros. Então, para determinar o perímetro, é só somar todos esses lados aí. Você tem duas possibilidades, certo? Ou soma todos os lados, que é o que eu vou fazer aqui agora. O perímetro vai ser igual a 10, mais esse 10 aqui de baixo, mais esse 5 daqui, mais esse outro 5 daqui. Ou seja, isso vai me dar um total de, ó, 10 mais 10, 20, né? Mais 5, 25, mais 5, 30 centímetros, como eu tinha falado aí. Então, nós temos um perímetro de 30 centímetros. Também eu posso usar essa formulazinha. O perímetro vai ser igual 2 vezes o lado. Quem é o lado? O lado é esse aqui, ó, 5. Mais 2 vezes a base, que a gente chamou aqui o B de base. Certo? Então, 2 vezes a base, que no caso é quem? É 10. E aí você escolhe a melhor maneira para vocês. 2 vezes 5 dá 10. 2 vezes 10 dá 20. Que aí eu terei um total de 30 centímetros. Tá? A opção é sua, mas não esqueça. Perímetro é a soma de todos os lados. Beleza, vamos em frente. Muito bem, agora vamos falar da área do retângulo. Então, para calcular a área do retângulo, né, como eu disse que é essa parte aqui de dentro, colorida, eu preciso calcular essa área aqui. Quantos quadradinhos eu vou ter aqui dentro para preencher essa área?
E aí eu posso citar um exemplo, pessoal. Por exemplo, vamos supor que aqui seja a sala de vocês, a sala da casa de vocês, tá? E eu quero colocar cerâmica nessa sala. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso saber quanto é que eu vou comprar de cerâmica. Então veja só, você precisa calcular, né, o que a gente chama de base aí da sua casa. Então vamos supor que a base aqui seja 10, tá? E o que a gente chama de altura da sua casa aí, no caso a gente está falando do chão, né, da sala, vai ser 5 centímetros, tá? 10 centímetros, 5 centímetros. E eu preciso agora determinar qual é a área. Então, para calcular a área, a gente vai usar essa fórmulazinha aqui, ó. Base vezes altura. É muito simples. Então, a área vai ser igual a 10, que é a base. Tá vendo? 10 não é B? 10 é a base, tá aqui. Vezes a altura, que é quanto? 5. Beleza? Então, a área vai ser igual a 10 vezes 5, vai me dar 50, certo? Centímetros quadrados. Quando a gente fala em área, a gente tem que elevar ao quadrado aí o centímetro. Então, veja bem, dentro dessa sua sala, eu vou precisar de 50 centímetros, né, quadrados para colocar na sua sala aqui de cerâmica. Ou seja, eu tenho 50 centímetros quadrados aqui dentro. Beleza? Então aí o retângulo, a gente finaliza essa aula aí com o cálculo da área do retângulo. Pessoal, eu espero que tenha compreendido. Qualquer dúvida, entre em contato. A gente vai resolver mais uma questãozinha, tá? E qualquer coisa, estou à disposição para tirar eventuais dúvidas. Valeu e até a próxima.